Amém? Amém? Amém. Eu vou ler aqui em 1 João, capítulo 4. Não, a outra. Cadê o copo do pregador? 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Eu vou ler ali no telão, porque aqui é bem diferente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a qual não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Vou louvar um hino aqui, mas só um trechinho. A igreja pode se assentar. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei. Não tá aqui. Me vi e percebi que estou preso por erros que eu cometi. Condenado era eu, condenado era hoje eu tenho vida, ele foi
Amém. Comecinho diz: era eu, condenado era eu. Nós éramos condenados por conta do pecado. Mas a graça dele nos alcançou. Só para não me atrapalhar. Esse texto vem dizendo assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós entendemos que a essência de Deus é amor. E se nós não conseguimos amar alguém que está do nosso lado, ou seja, um vizinho, um amigo, um parente ou alguém distante, um colega de trabalho, se nós não conseguimos amar essa pessoa, o amor de Deus não está em nós, porque a Bíblia garante isso. Ela vem dizendo isso, e isso parece algo simples, é simples de entender, mas na nossa vivência isso é algo difícil, né? Porque se nós pararmos para pensar, quantas das vezes nós, por pequenos motivos, por pequenas coisinhas, nós já estamos deixando de amar. Aí você fala: nossa, Priscila, que pesado, eu estou deixando de amar. Que isso? Mas o amor, ele não é sentimento. O amor mundano que nós conhecemos aí afora, ele é sentimento. Tanto que quando eu fui procurar o que era amor no dicionário comum, quando você bota assim, significado do amor, vai falar que é um sentimento, que é uma emoção. Mas o amor bíblico, ele não é um sentimento. Ele é ação, ele é escolha. E será que nós temos escolhido amar o nosso irmão de fato? Eu sei que o tema está falando do amor de Deus. Só que no início aqui desse capítulo, nessa parte aqui, ele vem iniciando falando sobre o amor nosso para com o nosso irmão. Então é por isso que eu estou iniciando falando disso. E aí o versículo 19, que é o versículo tema, ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Engraçado que eu sempre pensei sobre esse versículo, e eu sempre pensava assim: mas por que eu tenho que amar só porque Deus nos amou primeiro? Por que a gente não tem a capacidade de o amar e pronto? É porque ele nos amou primeiro? Tem esse porquê? Eu ficava assim: nossa, nós somos tão falhos e nós só o amamos porque nós estamos... Entende que a gente está respondendo? A gente só está respondendo. E aí Deus me fez refletir. Por que a gente está respondendo, né? Correspondendo ao Senhor? Porque, na verdade, nós em si não temos a capacidade de amar. Então, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o seu amor, o amor de Deus nos alcança. E aí nós correspondemos. Porque a verdade é que se nós estamos aqui hoje, respirando, tendo vida, é porque ele nos deu. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas entenda que você não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Então esse amor, ele só pode existir, né? Ele me amou primeiro e eu o amo. Ele só pode existir justamente por isso, porque nós dependemos dele para amar. Isso é incrível, isso abala a minha estrutura. Eu fico assim: nossa, Senhor, até para te amar eu preciso do Senhor. Nós precisamos dele. Até para louvá-lo, nós precisamos dele. Quando nós estamos orando, às vezes a gente pensa que essa oração está vindo da nossa mente.
E é o Senhor plantando uma oração dentro de nós. Então, tudo que nós fazemos é dependência exclusiva dele. Amém? Eu quero iniciar... A minha pregação vai ser bem breve. A palavra que Deus colocou no meu coração é bem sucinta, mas eu quero iniciar falando isso, porque eu não entendia muito bem isso. Eu ficava sem entender, eu falava, Senhor, mas a gente é tão incapaz, a gente é tão incapacitado que nós precisamos que o Senhor nos ame primeiro para aí sim a gente corresponder. E a gente é assim, vocês podem perceber, nós somos assim, seres humanos. Eu só amo fulano porque fulano me ama. Tanto que se Deus, quando a palavra diz que a gente tem que amar o nosso inimigo, a gente tem o quê? Dificuldade. Ou a gente tem facilidade? Eu não tenho facilidade. Né? Porque é fácil amar quem nos trata bem. Quem nos dá alimento, né? Nossa mãe ali, que está nos criando, né? Aí ela dá o alimento. Aí depois a gente cresce, ela continua cuidando de nós. Ó, leva o casaco, vai ficar frio. Não é assim? Então a gente ama, porque ela nos amou primeiro. Então nós somos incapazes de amar por nós mesmos. Nós temos que iniciar essa pregação, essa palavra, entendendo isso, que nós não somos nada. Amém? Amém? Parece que é pesado, mas a gente tem que aceitar essa realidade. Porque Deus é soberano. E quanto mais a gente se diminui, mais Ele cresce. Mais Ele cresce. E é assim que funciona o Evangelho. Quando nós brigamos conosco mesmos, né? Quando a gente briga com a nossa carne e diz, não, eu não preciso de Deus. Né? Foi falado isso aqui ontem. Eu não preciso. Não! Era aquele papel sujo, né, imundo, falando para Deus, não, eu não preciso do Senhor. Esse papel sujo e imundo, né, que representava nós. Não sei se os irmãos entenderam a ilustração, mas aquele papel imundo representava nós. E esse papel, esse ser humano, que é sujo, que é pecador. Eu estou me incluindo, tá, igreja? Eu sou pecadora. Nós somos pecadores. Mas nós nunca podemos olhar para o Senhor e pensar que, em hipótese alguma, nós não precisamos dele. Tudo que nós fazemos, nós precisamos dele. Respirar, o ar que vem dentro de nós, vem dele. Amém? Deus, ele veio falando comigo durante a semana. Na verdade, eu fui avisada na quinta-feira que eu ia pregar. Mas antes disso, Deus já estava falando algo comigo em relação ao amor. E eu até falei com a missionária Mary, né, que eu falei assim, nossa, eu acho tão difícil de falar sobre o amor. Aí ela ficou até surpresa, né? Aí eu falei assim, não é porque o amor, ele é um sentimento, não só um sentimento, né, mas acima de sentimento, como eu falei no início. Ele é uma atitude e que todos nós sentimos. Mas a compreensão dele não é tão simples. Se os irmãos pararem para pensar, o que é o amor? Quais atitudes definem amor de fato? Porque o mundo, como eu falei, ele tem uma concepção de amor. Mas Deus, nosso Pai, o amor bíblico, ele é totalmente diferente. Então, há uma certa complexidade nisso. E aí Deus me fez refletir sobre algo. E aí Deus foi me fazendo perceber que o amor, ele tem muito a ver com dor. Porque o amor é dolorido. Ele vale a pena. Nós nos alegramos no amor,
né? Quando sentimos o amor de Deus, nós choramos, nós nos sentimos gratos, felizes, mas há também a parte do sacrifício. Então o amor, ele é doloroso. E a Bíblia fala isso. E aí eu refletindo sobre isso, Deus me fez pensar uma coisa que eu estou vivenciando, né, que é a gravidez. E aí Deus me fez refletir. Quando a gente está grávida, é engraçado, é interessante, porque você de início toma aquele susto, né? Caramba, eu tô grávida, aí o seu corpo muda, as coisas mudam, tudo vira em torno da criança que está por vir. E aí a sua mente, ela se volta toda para a criança. No caso, o homem, né, o pai, ele também começa a mudar, desde a gestação da sua esposa. Mas a mulher, ela está passando por um processo que é físico também. Então, é algo mais intenso. E esse processo de gerar, vem muitas dúvidas, vem muitas preocupações. E aí, é interessante que eu estava até falando, não lembro com quem, acho que foi com a Paulinha, que eu falei assim, a gente ouve muitas histórias sobre parto, né? Ai, antigamente as mulheres morriam no parto. Tantas coisas que acontecem no parto. Aí você vai ligar a televisão, é só tragédia. Só tragédia. A sua fé, ela fica abalada, né? Mas assim, a gente tem que entender que a gente tem que confiar em quem? No Senhor. Mas se a gente for abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ver essas coisas do mundo, o que as pessoas têm falado, elas só têm desgraça para contar. As pessoas só têm desgraça para contar. O mundo só tem desgraça para compartilhar. Mas aí, eu me peguei ansiando, sabe? Tendo aquela sensação de, vem logo, nasce logo. E eu, desde a minha adolescência, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre pensava na minha família, futuramente. E eu pensava, um dia eu vou ser mãe. Mas eu sempre pensava, tem um parto. Mas tem um parto. E a gente só ouve como que é. A gente não sabe como que é, a gente só sabe que é uma dor. Aí tem uma dor que você vai sentir. Mas eu me peguei ansiando. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Eu me peguei ansiando pela chegada de Israel, falando, Senhor, eu quero que ele nasça. Eu quero que ele nasça. E, sabe, aquela sensação de alegria. Vai chegar algo novo, vai chegar um neném, a minha família vai crescer, agora eu vou ter um filho. Herança do Senhor, bênção do Senhor. E eu comecei a ansiar por aquilo. Por aquela dor. Eu sei que, bem claro, né? Eu creio que Deus vai aliviar a minha dor em nome de Jesus. Mas a gente tem que falar a realidade. A gente sabe que é dolorido. Até porque lá atrás, no Éden, Deus falou, você, homem, teu castigo é trabalhar, né? Você vai lá trabalhar, vai se esforçar. E a mulher, dores de parto. E a gente tem que enfrentar isso, de cabeça erguida. De cabeça erguida. Porque isso é algo que Deus deu. E mulheres, aceitem isso. Amém? Nós somos fortes. Deus está conosco. E essa fé, ela vem sendo gerada. E ela foi sendo gerada dentro de mim. E eu ansiando e querendo apressar a vinda. E aí Jesus me fez comparar isso ao sentimento que Deus sentiu para conosco. Claro que não tem comparação, porque não tem como explicar o amor de Deus, é muito grande, é muito imenso. Mas aí Deus, ele pega coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, para nos ilustrar, para nos ensinar coisas que estamos vivenciando, para mostrar um pouquinho do amor dele, é só um pouquinho. E ele falou assim para mim, eu desejei um momento que Jesus fosse crucificado na cruz.
A Bíblia diz, agradou moê-lo. Sabe o que é moer? Sabe o que é moer? É quando a gente vai lá comprar uma carne, e aí você fala assim, é carne moída, e ela vai lá sendo triturada. É essa palavra que Deus fala. Agradou moê-lo. Jesus foi moído por nós. Porque o preço do pecado era muito alto e não tinha ninguém digno. Não tinha, de eternidade em eternidade. Ele vê e ele sabe que não existiria ninguém capaz de morrer por nós. E agradou ao Pai moê-lo. Então, igreja, esse amor imenso, intenso, avassalador, ele vem nos alcançando de geração em geração. E que você, nessa noite, não saia daqui sem entender o que é esse amor intenso, esse amor profundo, esse amor inexplicável, não tem explicação. Nós não somos bons, não tinha motivo para ele olhar para nós e falar, olha, eu quero essa igreja aqui, porque aqui tem essas pessoas aqui bonitinhas, arrumadinhas, essas pessoas inteligentes. Não há nada em você, não há nada em mim que agrade a ele, que ele olhe e fale, nossa, não, é o amor dele em nós. Lembra lá atrás que eu falei? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, não há em nós capacidade. E eu uma vez falei aqui que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente se aproxima, mais a gente se sente sujo. Nossa, Priscila, o que é isso? É verdade. Porque ele denuncia o nosso pecado. Porque ele é tão santo que quando nós nos achegamos a ele, nós vamos olhando para nós e vamos falando, nossa, eu tenho isso, Senhor, eu tenho aquilo. Senhor, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. E você vai vendo o quanto você é pecador. Você vai se enxergando. E aí você se aproxima mais, e aí você cada vez mais vai vendo mais o seu pecado. E é engraçado que a gente se agrada com isso. Aquele que é espiritual, é claro. Porque tem muitas pessoas que chegam nesse momento, quando se aproxima do Senhor, aí se acovarda. Aí por isso que muitos desistem do Evangelho. Porque eles não querem que seu pecado seja denunciado. Porque quando eles são confrontados pelo Senhor, quando Deus denuncia o nosso pecado, muitos se acovardam e desistem. Mas que nós não venhamos desistir. Porque nós sabemos que no final ele virá buscar uma igreja. E nós devemos ser essa igreja. Eu desejo que nós sejamos essa igreja que ele vem buscar. Amém? Vocês querem ser essa igreja? Amém? Que nós venhamos ser essa igreja que ele vem buscar. Porque muitos estão deixando o seu amor esfriar. O amor de Deus, igreja, ele é tão grande, tão maravilhoso. E ele exige de nós uma resposta. Não tem como eu ser confrontada por esse amor, ser alcançada por esse amor, e eu ficar apática, em cima do muro. De vez em quando eu vou na igreja. De vez em quando eu vou ali, adorar ao Senhor. De vez em quando eu... Não, igreja. Nós devemos responder a esse amor. Corresponder a esse amor. Porque esse amor, ele nos alcança todos os dias. Todos os dias ao sairmos de casa. Ele está nos livrando do mal. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa família. Ele não tem deixado faltar o alimento em nossa mesa. Esse amor, ele tem nos alcançado de diversas formas diferentes. Somos nós que somos deficientes, deficientes visuais muitas das vezes. Porque nossos olhos às vezes estão tapados. Mas que as vendas venham cair nessa noite.
Todas as vidas vão cair por terra, porque nós precisamos olhar e sermos gratos pelo Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que se o nosso amor começar a esfriar um pouquinho, a gente fale, não, Senhor, não deixa esfriar, não deixa esfriar. Sabe a sensação de alguém que acabou de ser curado? Alguém que era cego e acabou de ser curado? Aquela pessoa está regozijando, ela está pulando de alegria, ela está alegre, ela está grata. Ela não consegue terminar uma canção porque ela começa a chorar e ela começa a lembrar: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. A gente precisa ter esse sentimento o tempo todo, porque nós não merecemos esse amor que nos alcança todos os dias, o tempo inteiro. Essa graça, esse favor imerecido está sobre as nossas vidas, está sobre as nossas casas. E que nós venhamos todos os dias agradecer por esse amor que tem nos alcançado. Eu peguei um exemplo aqui bíblico, que é Pedro. Pedro, nós sabemos da trajetória de Pedro, é um discípulo muito conhecido, né? Um dos mais conhecidos. E sabemos que Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro era ousado porque ele disse: olha, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonaria. Eu não te abandonarei, né? Que é diferente, é no futuro. Ele fala que não vai abandonar Jesus. Ele fala, ainda que os outros, Senhor, se os outros te abandonarem, eu não vou te abandonar. Ele foi ousado, porque ele acreditava no que ele sentia. Ele achava que estava preparado, ele achava que estava pronto. Mas quando chega o momento que perguntam para ele: olha, você não é aquele que estava andando com Jesus? Não, sou eu não. Nossa, mas você parece com ele, você parece com as pessoas que andam com ele, você fala diferente, você anda diferente. Não sou eu. Se te reconhecerem na rua e falarem: você é do Semeando a Palavra? Você é daquela igreja lá? Você fala: amém, eu sou. O irmão está precisando de oração? Está precisando de oração? Está precisando de alguma coisa? Que a gente tenha algo nas nossas mãos para oferecer. E não nos acovardarmos. E aí Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E logo depois que o galo canta, ele chora amargamente. Ele chora porque ele lembra que Jesus fala para ele: olha, você vai me abandonar. Você vai me negar, perdão. E ele chora. Ele fica triste porque ele percebe o pecado dele, ele percebe o quanto ele é pequeno, o quanto ele precisa do Senhor. E aí, logo depois, quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. E o jovem Felipe aqui cantou nessa noite. Ele cantou: e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meu barco no cais. O que significa isso? Eu abandonei tudo, larguei tudo, eu queimei. Eu não deixei nem possibilidade de voltar para a vida antiga. Só que Pedro ele volta. Ele fica triste porque seu mestre morreu. E aí por um momento de fraqueza, ele esquece. E aí ele volta a pescar. E aí Jesus vai lá falar com ele. E quando Jesus vai lá falar com ele, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro?
E Pedro responde: o Senhor sabe que o Senhor me ama. Só que ele não fala Pedro. Uma coisa interessante que eu não sabia, e lendo hoje eu vi. Jesus, ele muda o nome de Pedro para Cefas, que significa Pedro, né? Só que no caso o nome dele era Simão, igual o nome do pai dele. E nesse momento, Jesus não usa o nome Pedro. Jesus chama ele de Simão, fazendo referência ao fato dele ter voltado à vida antiga. E Deus está falando: eu mudei o nome de vocês. Eu te dei um novo nome, uma nova veste. Porque a partir do momento que nós temos um novo nascimento em Cristo, nós entendemos que somos transformados. E a vida antiga não tem mais possibilidade de voltar. Mas aí Jesus toca na ferida. Jesus sabe como nos trazer de volta. E aí Jesus não ama a Pedro porque Jesus está jogando na cara dele. Não é isso, igreja. Jesus está lembrando a ele, dando um sacudido, sabe? Saculejo, assim, saculejando ele. Olha, acorda, Pedro. Você esqueceu das minhas palavras. Pedro, você voltou a pescar. Pescar peixe, não era para pescar homens. E aí ele pergunta 3 vezes: Simão, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E ele pergunta: tu me amas ágape, né? Que é o amor sacrificial, que é o amor que Deus tem por nós. E ele fala: eu te amo, filéu, que é o amor fraternal de irmão. E aí na 3ª vez Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós temos que entender uma coisa aqui. Assim como Pedro, nós precisamos do Senhor para o amar. Como eu falei no início. Pedro é um exemplo ótimo aqui na Bíblia que evidencia isso. Que nós só conseguimos amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, Pedro achava que amava o Senhor de fato. Mas eu creio que talvez ele estava olhando para o braço dele. Ele estava olhando para a capacidade dele. Estava achando: não, eu amo o Senhor. Mas ele não estava pronto. Porque ele ainda confiava no braço dele. E eu finalizo aqui e digo que nós venhamos entender que nós precisamos do Senhor para tudo. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Nós precisamos do Senhor para tudo. Então, que a gente não venha ser soberbo, altivo e prepotente de achar que nós podemos algo. Nós não podemos. Nós não conseguimos. Mas só nele nós conseguimos a força suficiente. Tanto que Pedro, depois ele morreu pelo nome do Senhor, né? Pelo Evangelho, em nome do Evangelho. Por seguir a Jesus. Ele morreu, ele deu a sua vida. Ele não estava preparado lá antes. E a sua vida não é pouca coisa. A vida dele não era pouca coisa, né? Entregar sua própria vida em amor ao Senhor, isso é muita coisa. Mas ele não conseguiu antes. Ele achava que estava pronto. Ele achava que estava preparado. Irmãos, que nós venhamos entender que nós não podemos achar que estamos prontos, estamos preparados, mas que a gente venha confiar no Senhor. Porque a graça dele nos basta. Amém? A graça dele, só a graça dele nos basta. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.